Escuta Ela, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Escuta Ela Podcast. Eu sou a Fernanda Villarrodona, dona do canal Escuta Ela, e hoje a gente vai falar sobre 3 perguntas, mais especificamente 3 porquês que você tem que abandonar na sua vida. Tem alguns porquês que às vezes a gente fica matutando na nossa cabeça, que eu juro pra vocês, se a gente tomar consciência do quanto eles nos desgastam e não levam a lugar nenhum, você vai poupar muita energia mental e, consequentemente, ter muito mais leveza na sua vida. Então, fica aqui comigo, a gente vai passar por cada um desses porquês que a gente tem que largar, abandonar, se desprender pra ter uma vida com mais equilíbrio e mais centro. E depois eu quero escutar de vocês, seja no direct, seja nos comentários, o que vocês acharam, tá? Inclusive, queria agradecer todas as interações que a gente tá tendo, seja no direct, nos comentários do Spotify, nos comentários do YouTube. Tudo isso é muito especial pra gente, eu gosto muito de ver essa troca, então continuem porque faz toda a diferença. Inclusive, se você estiver nos assistindo no YouTube, eu peço que você já nos siga neste canal, acione o sininho pra você receber notificação sempre que novos episódios saírem por lá, mas se inscreve, tá? Faz toda a diferença, não se esquece. E também, se você estiver escutando no Spotify, segue o nosso canal no Spotify. Tá logo embaixo do nome do podcast, você clica ali em seguir e você também pode colocar 5 estrelinhas, vai fazer toda a diferença. E obviamente, né, nossos últimos direcionamentos aqui, seguir a gente no Instagram, @escuta.ela, assinar a nossa newsletter, a descrição também tá na legenda aqui, mas tem tudo no link da bio. E deixe seu comentário, deixe o comentário aqui, que a gente vai trocando, eu vou entendendo o que vocês estão gostando, as reflexões que está gerando, e a gente continua nessa comunidade tão maravilhosa que é o Escuta Ela. Bom, e na onda do último episódio, que foi sobre Love Bombing, que inclusive teve uma repercussão muito legal, fiquei muito contente que vocês realmente assistiram, compartilharam com a amiga de vocês, porque é um episódio extremamente relevante, de utilidade pública, eu diria. E também o episódio, acho que se eu não me engano, é o 3º dessa nova temporada, que a gente fala sobre por que gostamos de quem não gosta da gente. Esse porquê, tá? Eu quis começar com ele, porque todo mundo já passou por isso e já ficou matutando sobre coisas desafiadoras que a gente passou, que o outro nos fez passar, e aí a gente entra na pergunta: por quê? Por que fulano fez isso comigo? Por que fizeram isso comigo? A gente gasta um tanto de neurônio, de energia, de tempo na nossa vida tentando decifrar a ação do outro, quando na verdade a gente deveria estar lidando com o fato concreto e a nossa forma de agir perante essa situação. É lógico, gente, a nossa mente racional quer muitas vezes criar explicação para o que o outro fez ou pelas coisas que estão acontecendo na nossa vida. Mas muitas vezes a gente não tem essa resposta e essa resposta ela é irrelevante. É muito mais interessante a gente aceitar a situação, por mais difícil que ela seja, olhar para ela pela realidade que ela é e assim escolher como a gente vai lidar com aquilo. A justificativa do porquê não muda o fato do acontecimento, entende? Você ficar buscando esse porquê não vai mudar a situação, não vai mudar o que aconteceu. Então, por exemplo, por que ele me traiu? Eu entendo o anseio de você descobrir, até uma questão do nosso ego, porque é uma coisa assim, você feriu tanto os meus valores, eu preciso de uma explicação racional do porquê que fulano fez isso, porquê que ele me traiu. Mas no fim do dia, gente, me fala, é tão importante assim você saber o porquê? Ou simplesmente aceitar o fato, ele te traiu, ponto. Não interessa muito mais do porquê, não vai diminuir o que aconteceu. Não vai mudar a situação. Não vai melhorar você saber o porquê. O fato é, aquilo aconteceu. Ponto. Como que você vai lidar com essa situação? Ou, por que ele parou de responder as minhas mensagens? Por que tá demorando muito pra responder? O fato é, ele está demorando pra te responder. O fato é, ele não está te ignorando. Quanto mais a gente lidar com os fatos, ao invés de ficar lidando com inúmeros pensamentos, tentando justificar o porquê desses atos, a gente vai estar se livrando de um tempo. Mas assim, nossa, ganhando um tempo de vida que vocês nem imaginam. E eu digo isso porque eu sou assim, a rainha também de ficar criando cenários, imagens, pra justificar muitas vezes, entender a ação do outro, porque na nossa cabeça eu jamais faria isso. Então por quê? O que levou o outro a agir assim para comigo?
Eu tô falando aqui até num espaço de relacionamentos, né? Mas não necessariamente, pode ser qualquer outra situação, uma situação de trabalho, uma situação de amizades. Esses porquês da ação do outro, num modo geral, eu entendo que eles são relevantes, às vezes a gente quer buscar essas explicações até pra buscar lapidar alguma coisa em nós, porque pode ser que tenha realmente sido a partir de alguma ação torta nossa, então entender o porquê pode nos levar, assim, a melhorar certas situações, a se aprofundar. Mas, gente, se ficar só na sua cabeça, esquece. Não vai te levar pra lugar nenhum. Porque quando a gente entra nessa obsessão de tentar justificar, inevitavelmente você vai entrar em histórias falsas da sua própria imaginação. Porque, inevitavelmente, quando você quer preencher essa lacuna da falta do porquê que determinada pessoa agiu de uma forma que te machucou, e você não tem essa resposta, você vai criar uma narrativa que, de alguma forma, vai estar contaminada por experiências passadas, por medos, traumas, gatilhos de coisas que você já viveu, e não necessariamente é verdade. Não necessariamente essa história que você está se contando sobre o porquê que determinada pessoa agiu dessa forma é a realidade. É simplesmente uma narrativa da sua cabeça. E talvez o outro nunca vai realmente te explicar. Ou você nunca vai ter essa resposta. Então, ao invés de você ficar matutando esse porquê que fulano fez tal coisa comigo, viva a realidade da situação, tente viver esse luto muitas vezes, viver essa dor, essa decepção. A gente tem um episódio justamente sobre decepção. Vai lá, escuta, se decepcionou com alguém? Vai lá e escuta o episódio sobre decepção, para você conseguir digerir essa situação e usar aquela aceitação radical do que te aconteceu e, a partir disso, você tomar as decisões de como você vai agir. Porque aí a gente tira o poder que a gente deposita no outro e resgata ele e coloca, não, tá na minha mão. A partir de agora, a decisão de como lidar com isso. E não ficar jogando pro outro, né, entender o que levou o outro a agir dessa forma, porque de alguma forma a gente tá jogando poder pro outro. Dependendo da resposta do outro, aí sim eu vou escolher. Talvez você não tenha, talvez o outro minta, talvez você ele não queira te dar essa resposta. O outro também tem esse direito. Não é só porque você acha que precisa, né, dessa resposta que o outro vai querer te dar. Mais uma vez, como é importante a gente trabalhar o nosso autoconhecimento para ter ferramentas para lidar com situações desafiadoras. E assumir essa responsabilidade de ser adulto e entender que nem tudo está no nosso controle, nem sempre vamos ter as respostas que a gente gostaria, e a gente vai ter que lidar com as nossas situações da melhor forma possível para nós mesmos, e não esperar que o outro seja essa pessoa. Dito isso, nós passamos já pelo nosso primeiro porquê que a gente vai ter que abandonar na vida. Por que fulano fez tal coisa comigo, tá? Bom, dito isso, o nosso segundo porquê, ele inclusive é um porquê muito confortável para certas pessoas, principalmente aquelas que usam do vitimismo para ter atenção, ter carinho, afeto, e muitas vezes é até inconsciente, tá? Que a pessoa entra nesse looping de se vitimizar para justificar ações, ou para minimizar situações, ou para evitar conflitos, enfim. Esse porquê, às vezes eu me vejo entrando também mentalmente, mas depois que eu aprendi um pilar essencial da autocompaixão, ele já não me pega mais. Assim, nem quando eu tento entrar nesse looping desse porquê, ou quando alguém vem com essa energia pra mim, não me ganha. Que é, por que isso só acontece comigo? Ou, porque só eu estou passando por isso na minha vida. Às vezes a gente nem verbaliza essa frase, mas é uma forma de enxergar a situação. Então, por mais que você nunca tenha verbalizado isso pra alguém, por que isso só acontece comigo? Talvez você já tenha sentido isso em situações como numa roda de amigas onde todas ganham mais no trabalho do que você, ou todas estão no relacionamento, mas você não está, ou genuinamente você tá vivendo algo dentro do seu mini espectro ali de pessoas, de familiares, de amizades, que realmente nesse núcleo você seja a única pessoa passando por essa situação e te dá essa falsa impressão de que isso só acontece com você. Mas eu estou aqui para te contar que não. Que inclusive um dos pilares mais fundamentais da autocompaixão, que é esse cuidado com nós mesmos, fala sobre humanidade compartilhada.
Olha só, eu peguei aqui pra vocês um dos livros que mais transformou minha vida e eu amo de paixão, que é Autocompaixão, da Kristin Neff. A Kristin Neff, ela é uma psicóloga doutora em desenvolvimento humano. E ela se especializou em autocompaixão e desenvolveu esses 3 pilares, sendo um deles a autocompaixão. E eu vou ler aqui pra vocês um trecho que pra mim resume muito bem o que é isso. O segundo elemento fundamental da autocompaixão é o reconhecimento da experiência humana em comum. Embora a autocompaixão e o amor próprio sejam importantes, sozinhos eles são incompletos. Compaixão significa literalmente sofrer com. A emoção da compaixão brota do reconhecimento de que a experiência humana é imperfeita e todos nós passamos por ela. Quando estamos em contato com a humanidade comum, lembramos que os sentimentos inadequados e a decepção são compartilhados por todos. Enquanto a autopiedade diz pobre de mim, a autocompaixão lembra que todo mundo sofre e oferece conforto, porque todo mundo é humano. A dor que eu sinto em tempos difíceis é a mesma dor que você sente em tempos difíceis. Os motivos são diferentes, as circunstâncias são diferentes, o grau de dor é diferente, mas o processo é o mesmo. Então, o que eu quis dizer também com tudo isso? Pode ser que você esteja vivenciando uma situação na qual pareça que só você está vivendo e que ninguém vai te entender. Mas existem pessoas que podem. Existem pessoas no mundo que passam por situações extremamente similares às suas. E isso não é pra diminuir o que você sente, não é pra minimizar. É pra você entender que você faz parte de um todo. E que esse senso de solidão até nas suas emoções é irreal. E se você se abrir pra buscar pessoas, situações, circunstâncias, você vai perceber que você não tá sozinha nessa emoção. Então abandona esse porquê. Toda vez que você sentir que tá muito isolada do todo do mundo, que só você vivencia essa situação desafiadora, que só você tá passando por aquilo, lembra que não, que o mundo é muito grande. Faz essa visualização. Às vezes eu gosto, assim, de trazer pro imaginário essa visão minha nesse exato instante. Então eu tô aqui com essa roupa, nessa poltrona. E aí eu vou mentalmente saindo um pouco da visão de dentro de mim, e aí eu começo a me ver dentro do quarto, depois dentro da casa, depois dentro do bairro, depois na cidade, depois no país, depois no mundo. E aí eu vejo que eu sou tão pequena e que existe tanta coisa ao meu redor, tanta vida, tanta gente, tantas histórias. Não é possível que só eu esteja vivendo isso. Impossível. E isso não é pra minimizar, isso é pra sentir que o meu problema talvez ele também tenha sido vivenciado por outra pessoa que experienciou, que sobreviveu, que ultrapassou, que superou. Então é possível. Basta eu acreditar e eu buscar também esses coletivos. O coletivo faz tanta diferença, gente. Eu digo isso porque eu já contei 1 milhão de vezes sobre a minha história. Não vou repetir. Tem tantos outros episódios que eu falo sobre como que o Escuta Ela nasceu, por que que nasceu, enfim, tudo isso. Mas voltando para aquela fase que eu vivi muitas crises de ansiedade, eu me sentia muito sozinha porque eu também não me abria. Eu não conversava com as pessoas, eu tinha vergonha, eu não compartilhava. Então eu genuinamente, juro pra vocês, eu genuinamente achava que só eu passava por aquilo. Porque se eu não conversava com os outros, eu não tinha como entender se alguma outra pessoa viveu isso ou não. Se eu não buscava sobre o assunto, também não. Eu vivia dentro da minha bolha de realidade, onde ninguém falava sobre isso, então eu achava que eu era a estranha no ninho, que vivia essas emoções muito desafiadoras. Quando eu tive a coragem de ser vulnerável e me abrir, e assim, não precisa abrir um canal no Instagram pra falar sobre a sua dificuldade. Pode ser conversar com uma amiga, pode ser buscar um grupo de apoio, pode ser ler um livro sobre determinado tema que você também esteja vivendo. Você vai percebendo que tá muito longe de estar sozinha nessa sensação. Tá muito longe de estar sozinha nessa circunstância. E isso traz uma força, entendeu? Quando eu comecei a perceber que eu não tava sozinha nisso, que outras pessoas viviam, não é que diminuiu. Não é que eu falei, nossa, é verdade, o que eu sinto é muito bobo, porque fulano também passou por algo parecido e tá aí vivendo a vida. Não, foi tipo, caramba, outras pessoas passaram por isso e estão aí vivendo a vida delas muito bem, já entenderam como administrar, então é possível. E o coletivo traz muita força. E o Escuta Ela é isso, é esse coletivo, essa força dessas mulheres juntas, buscando o bem-estar, buscando autoconhecimento. Então eu tenho até certeza que dentro da própria comunidade do Escuta Ela, tem alguém que vivencia coisas muito semelhantes. Por exemplo, tá? Eu não sei quando que você tá escutando esse episódio, mas recentemente,
a gente fez um post colaborativo com a Iana Sardenberg, que é uma amiga minha, e a gente falou sobre o relato dela de congelamento de óvulos. Eu nunca passei por isso, não sei se eu vou passar por isso na minha vida, mas eu achei interessante e importante trazer o relato de alguém que vivenciou isso na pele. Justamente porque poderiam ter outras pessoas, outras mulheres dentro da comunidade que estavam passando por esse processo, ou já passaram, tinha dúvidas. E eu falei, por que não? E, gente, batata. Foi um post que, assim, deu muito certo, justamente porque teve muita interação de vocês interessadas pelo assunto. E dentro até dos próprios comentários, foi muito lindo de ver. Tiveram 2 seguidoras que não se conheciam e começaram a conversar entre elas, do tipo, nossa, eu passei por algo parecido, se você quiser me chamar no direct, a gente pode conversar. E ela, nossa, com certeza. Então pronto, pum. Conexão. Só que essa conexão só aconteceu porque existiu um contexto, existiu a vulnerabilidade de cada uma delas de se comunicar, de expor o que aconteceu, e aí sim, conexão. Uma já não se sentiu sozinha ali naquela situação que ambas tinham vivido. Olha que incrível. Então, isso é a essência da humanidade compartilhada, que é algo que eu acho, assim, fantástico, poderoso, transformador e de uma potência de cura que não tem igual. Então é esse o nosso segundo porquê que a gente vai ter que abandonar. E mais uma vez, por mais que você não fale essa frase na sua cabeça, tira essa sensação de dentro de você. Que só você vive determinada situação, que só você sente determinada coisa. Você não é esse alecrim dourado, meu bem. Não é. Por mais que você queira muito, não é. E isso é ótimo. Para de se vitimizar, porque não vai te levar em lugar nenhum. De verdade. É duro, mas às vezes eu acho que cura não vem do colinho. Cura vem do enxergar a verdade, do muitas vezes ter que olhar pra ferida, ter que dar uma sangradinha ali, vai ter que chorar, mas eu garanto pra você que você se vitimizar na sua própria existência, você não vai viver o seu protagonismo. Eu gosto muito de uma reflexão que até a Isa Mesadri traz na comunidade dela, na qual eu faço parte, que eu sou viciada. Que é assim, pensa nos livros que você lê, nos filmes que você assiste, nas séries, enfim. Pensa no protagonista, aquele protagonista que você gosta. Agora pensa se esse protagonista fosse uma grande vítima. Só se lamentasse. Só esperasse que o outro tomasse decisão por ele. Só esperasse que a vida ajudasse. Teria graça assistir? Pensa. Teria graça você assistir um protagonista que só deposita a energia de vida dele no outro? Não, a gente quer aquele protagonista que vai viver a vida dele, que vai errar, que vai cair, que vai falhar, que vai ter que entender a melhor forma de se reerguer e tentar de novo, e se relacionar com outras pessoas, e quebrar a cara, e sofrer, e tentar buscar o amor mais uma vez, e buscar o trabalho dos sonhos, e aí não vai dar certo, e aí vai quebrar, vai falir, vai tentar de novo. Óbvio, gente, ninguém precisa viver tudo isso na vida, mas a essência da vida tá no se atirar, muitas vezes, no você tentar, no você quebrar a cara e buscar de novo. E não ficar nesse papel, sabe, se lamentando. A vida interessante de verdade não tá aí. Então vai viver. E o nosso último porquê? Eu gosto tanto dele, gente. Sabe por que eu gosto? Porque eu já vivi tanto ele na minha cabeça. Nossa! Juro, já vivi muito esse porquê na minha cabeça. E sabe pra onde me levou? Lugar nenhum. Nenhum. Só desgaste, noites mal dormidas e desconexão comigo mesma. Que é, por que ele não gosta de mim? Ou assim, por que fulano, por que ciclano, por que ela não gosta de mim? Por que o outro não gosta de mim? Mais uma vez, às vezes a gente não fica com essa frase prontinha na cabeça. Ai, por que ele não gosta de mim? Mas essa sensação, essa ansiedade de entender o que falta em você pro outro te admirar ou te querer como você gostaria que o outro quisesse. E aí, veja bem, o que eu mais aprendi nesses últimos tempos e, assim, mudou a minha vida e as minhas relações da água pro vinho. Então, escuta só. Na construção de relações, na construção de relacionamentos, mais do que você ficar preocupada de se o outro gosta de você, você tem que se colocar num papel de: será que eu gosto dessa pessoa? Deixa eu investigar essa relação, deixa eu investigar o porquê que
eu gosto dessa pessoa, o que faz ela ser interessante pra mim, o que me atrai no outro, o que eu preciso fazer pro outro se interessar por mim. Porque o outro, ele vai ter que fazer o mesmo papel que você. Um vai estar analisando o outro se a gente se interessa, né? Porque se a gente ficar mais preocupada com a forma com que o outro vai nos enxergar, inevitavelmente a gente vai ficar tentando se adequar. E aí a gente vai se perdendo da nossa essência e fazendo o outro gostar de algo que nem é a nossa verdade. Então você tá mentindo pro outro. Quanto mais você fica preocupada em como agir, nossa, deixa eu entender eu vou falar como se fosse um homem aqui num relacionamento heterossexual, tá? Porque é mais próximo da minha realidade, mas pode colocar qualquer pessoa, qualquer relação aí na sua mente, tá? Até de mãe e filho, enfim. Qualquer estilo de relacionamento, tá? Vou falar aqui como se fosse um homem. Mais do que você tentar ficar entendendo assim, nossa, que tipo de mulher esse cara gosta? Será que ele gosta desse jeito de se vestir ou daquele jeito de se vestir? Aí você percebe assim, nossa, ele gosta daquele jeito de se vestir, então eu vou me vestir assim, porque ele vai gostar. Aí eu te pergunto, você gosta de se vestir desse jeito? Porque assim, esse personagem que você tá montando pra essa pessoa gostar de você, uma hora vai cair. Uma hora vai ser insustentável. E aí eu te garanto que o buraco é bem pior do que se você tivesse sido honesta com você e com o outro desde o início. E aí pode ser que ao você ser 100% você, o outro não goste, ou não se interesse, ou essa relação não vá pra frente. E aí deixa eu te falar uma coisa, tá? Eu sei que dói, que não é legal. Óbvio, todo mundo quer agradar todo mundo. Todo mundo quer ter vários amigos, ter várias relações. Mas assim, gente, a rejeição, e aqui eu falo, a rejeição parece que é uma palavra muito pesada, tal, mas o não gostar do outro, ou o não aprofundamento da relação e tal, não necessariamente é algo muito pessoal. Às vezes só não bateu a energia ali. Não quer dizer que é sobre você, não quer dizer que o não do outro em relação a você diz respeito aos seus valores, ou ao quão interessante você é, o quão bonita você é. Às vezes não tem nada a ver com isso. Às vezes é só uma incompatibilidade naquele momento. Pensa quantas pessoas você conhece na sua vida que você acha interessante, que você acha atraente, bonito, que você acha legal, que você admira, mas não necessariamente você teria um relacionamento com essa pessoa. Quantas, gente? Mais uma vez, o não do outro em relação a você não necessariamente é sobre a pessoa que você é, tá? Descola isso. E mais uma vez, abre mão desse ego de querer ser o alecrim dourado. Você não vai agradar todo mundo da mesma forma. Todo mundo te agrada? Você gosta de todo mundo? Não gosta. Então tá tudo bem. E outra, mais uma vez, eu posso admirar, eu posso achar isso, achar aquilo, achar que uma pessoa ótima, excelente, mas não necessariamente eu vou querer me relacionar amorosamente com você, ou não necessariamente eu vou querer ter uma grande, profunda amizade com você. As relações reais que dão muito certo são muito mínimas. Pensa de verdade as pessoas que você já se relacionou profundamente na sua vida. São poucas. E que bom que seja assim. Você é profundo, é especial, não é pra tudo e todos. Então abre mão deste porquê do fulano não gostar de mim. Porque vão ter vários que não vão gostar. E eu acho que o maior perigo da gente ficar nessa obsessão do porquê que o outro não gosta da gente como gostaria e tudo mais, é mais uma vez, né, que nem o primeiro porquê, a gente ficar buscando justificativa pra lacunas que a gente não tem, e aí entrar num buraco de acreditar em algum momento que o outro não gosta de você da forma com que você gostaria, porque algo falta em você. Porque você não é o suficiente. Porque você falhou em algum ponto. E mais uma vez, a rejeição não necessariamente é tão pessoal assim. A gente entra nos loopings mentais de ficar revivendo situações. Nossa, se eu tivesse falado tal coisa naquele momento, se eu tivesse feito aquilo, putz, sei lá, mandei mensagem rápido demais. Ele mandou uma mensagem, eu respondi. Ele mandou outra, eu respondi mais duas. Putz, não devia ter feito isso, porque eu fiz isso, aí eu pareci que eu fui desesperada. A gente vai se limitando tanto da nossa verdadeira essência pra agradar o outro que a gente se perde.
Então seja você nas suas interações. Porque se o outro não gostar de você na inteireza que você é, essa pessoa não é pra você. Quando é pra ser, a pessoa vai gostar de você exatamente como você é. Às vezes eu me pego também, ainda mais nessa minha fase solteira, pensando assim, sei lá, às vezes eu faço um stories ou um vídeo meio bobo, né, fazendo alguma palhaçada e tal, aí eu vejo que o fulaninho que eu tô meramente interessada assistiu. Aí às vezes me dá uma vergonha, eu falo assim, nossa, ai que mico, o que fulano vai achar de mim? Nossa, será que errei, devia ter ficado, sei lá, nossa, eu acho que eu devia estar mais misteriosa ou menos boba, tal. Aí eu volto já pra mim e falo, essa sou eu. Essa é a Fernanda. Se essa pessoa for pra ser algo na minha vida, ela vai ter que gostar exatamente disso. Porque eu não vou deixar de ser. Eu não vou deixar de ser brincalhona, falar bobagem, falar alto às vezes, gostar de fazer dublagem no Instagram. Essa sou eu. Então, e tem tantas pessoas... E aí é isso, tem tantas pessoas que gostam de mim pelo que eu sou. Por que eu tenho que mudar a minha essência, a minha personalidade pra agradar uma? Que eu criei e fantasiei na minha cabeça que é aquela que deveria estar gostando de mim, porque é aquela que eu quero que goste. É tão... A gente se diminui, se prende tanto, sabe? Às vezes por uma pessoa. Uma. Então põe isso na sua cabeça. O outro tem que gostar de você exatamente como você é. Olha quantas pessoas você também ama na sua vida. Amigas, familiares, marido, namorado, sei lá. Ou até ex-namorados. Pensa assim, se você teve já uma relação boa, que eu espero que você tenha tido, um ex-namorado, uma relação que foi legal. Terminou, porque não ia mais pra frente, mas foi legal, foi interessante. Aquela pessoa gostou de você genuinamente pelo que você era. Pelo menos ali por aquele período de tempo. Então, o próximo que vier também vai ter que gostar, né? E óbvio, gente, a gente vai se lapidando, a gente tem questões a serem trabalhadas e tudo mais. Às vezes a gente vai falhar, e aí essa falha vai ser um convite realmente pra rever coisas. As nossas relações, como um todo, são convites pra gente melhorar como pessoa. Todas as relações são desafiadoras. Todas têm questões, todo mundo tem suas sombras, né? Então também não é assim, eu sou assim, não vou mudar, gosto, não gosto, beijo, tchau. Óbvio que tem coisa que a gente vai precisar lapidar, mas a nossa essência, isso não se muda por conta dos outros, tá bom? E é isso, minhas queridas. Então, olha só, passamos por 3 porquês pra gente abandonar na vida, tá? Então, por que fulano fez isso comigo? A gente já sabe que isso não é mais tão importante. O importante é o fato concreto, como você vai lidar com isso. Por que só eu me sinto dessa forma? Por que só isso acontece na minha vida? Mais uma vez, já entendeu que não, mentira. Outras pessoas também vivenciam isso. A gente vive nessa humanidade compartilhada, dessa nossa essência falha, que tá aí pra aprender, e que com certeza existem muitas outras pessoas que vivem coisas semelhantes que você, e que daí surge força, e não diminuição daquilo que a gente sente. E por fim, por que fulano não gosta de mim? Por que ele não gosta de mim? O que falta em mim? Não, esquece. Se o outro não gosta, você tem que aceitar que não vai agradar todo mundo. E não se perder nesse looping mental de tentar agradar todo mundo, porque você vai se perder da sua essência. E aí, a pessoa mais importante do mundo realmente vai parar de gostar de você. Sabe quem? Você mesma. Aí você vai parar de gostar de você porque você nem sabe quem você é. Ficou sempre se adequando a todo mundo. Quem é você, na essência? O que você gosta de fazer? Qual é o seu estilo? Qual é a sua visão de mundo? Quais são os seus sonhos? Eu quero saber nos comentários qual foi o porquê que mais te pegou, tá? Então comenta agora, aqui onde você estiver escutando, qual foi o porquê que mais te cutucou. Seja no Spotify, no YouTube, eu quero saber. Vou te responder, hein? Quero saber. E bom, gente, só pra fechar, gostaria de lembrar vocês de seguir a gente no canal do YouTube, deixar 5 estrelinhas no Spotify, seguir a gente no Spotify, porque assim você não perde nenhum episódio. Todas as quintas-feiras tem episódio, tá? Espero que você já tenha colocado isso na sua rotina. Já esteja compartilhando com as suas amigas, colocando nos seus stories, marcando @escutaela. Oh, meu Deus! Escutaela.com, que louca! Escuta.ela no Instagram. E também assinando a nossa newsletter, fazendo parte dessa comunidade que, gente, juro pra vocês, cada vez mais cresce e eu percebo a força e a essência, a qualidade das pessoas que estão nessa comunidade. Vocês não têm ideia das mulheres fantásticas que estão aqui dentro. Então faça cada vez mais parte, que eu te garanto que, inclusive, logo mais vão vir surpresas por aí. Fiquem de olho. Tem coisa muito boa vindo no Escuta Ela esse ano, que vai unir ainda mais essa comunidade.
vai aproximar, fazer vocês terem novas conexões, novos networkings de pessoas, mulheres que estão na mesma busca que você, justamente pra gente se unir nessa humanidade compartilhada. Então fica de olho, tem muita coisa boa por vir, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio.